Olá, amigos investidores! Hoje nós estamos aqui para o primeiro vídeo da série de 3 vídeos sobre como calcular o valor justo de uma ação. Eu acredito que a grande maioria de vocês, investidores, já se fez a pergunta ao comprar ações de uma empresa: se está pagando um preço justo, se está pagando um preço maior do que vale a empresa, ou se está pagando barato pela empresa. Se você é uma dessas pessoas, assim como eu já fui, então essa série de vídeos é para você que não quer mais pagar caro ao comprar ações de uma empresa. Para calcular o valor justo das ações de uma empresa, nós vamos utilizar a técnica do fluxo de caixa descontado. E para realizar este cálculo, vamos precisar definir algumas premissas e também calcular alguns indicadores. O primeiro indicador que vamos precisar calcular é o WACC, ou Custo Médio Ponderado de Capital, que é o assunto deste vídeo. Para calcular o WACC, vamos utilizar o modelo custo da dívida mais prêmio de risco. Existem outros modelos amplamente utilizados, como o modelo CAPM, por exemplo. O WACC indica quanto o investidor deseja receber da empresa para ser sócio dela. Em outras palavras, seria mais ou menos quanto o investidor deseja receber de dividendos e valorização das ações para comprar as ações dessa empresa e tornar-se sócio. Para calcular o WACC, nós precisamos definir a alíquota de imposto que a empresa paga. Para isso, podemos utilizar a alíquota padrão, que é de 34%. Também podemos nos aprofundar no balanço da empresa para descobrir a média de quanto a empresa paga de imposto, para termos uma alíquota mais próxima da realidade da empresa. Porém, para que este vídeo não fique muito longo e para que os cálculos não fiquem muito complexos, vamos definir como premissa para esta série de vídeos que sempre utilizaremos os dados mais simples de serem coletados. Outra premissa que nós precisamos definir são os juros da curva mais longa, o DI de 10 anos. Nós conseguimos essa informação no site do TradingView. Todos os sites que nós formos utilizar nesta série de vídeos estarão sempre disponíveis aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos acessar o site do TradingView para descobrir qual é o valor da curva mais longa de juros do Brasil, que é o DI de 10 anos. Esse aqui seria o código dessa curva de juros mais longa, e esse aqui seria o valor. Então a gente vai copiar esse valor para a planilha, 11,628. O spread de crédito, que é o que precisamos encontrar agora, ele indica quanto de juros que a empresa vai pagar a mais do que os juros de mercado. Então, é um valor a mais que a empresa vai pagar, além desses juros do DI de 10 anos. Esse spread de crédito, ele serviria como um tipo de um prêmio de risco para quem está emprestando dinheiro para a empresa. Então, como a gente poderia dizer, esse spread de crédito ele vai depender da saúde financeira da empresa e de como ela honrou os compromissos dela no passado. Eu costumo identificar esse spread de crédito baseado no rating de crédito da empresa. E como que eu faço para encontrar esse rating de crédito? Nós podemos fazer uma busca, né, simples no Google, tá? Mas eu prefiro usar uma outra forma que é um pouco mais rápida. Então, eu costumo utilizar uma ferramenta de IA, como, por exemplo, a Gemini do Google. Então, o que eu fiz? Eu vou pesquisar o spread de crédito da Ambev, que é a empresa que nós vamos utilizar nessa série de vídeos para calcular o valor justo das ações delas. Então, o que eu fiz aqui? Eu perguntei para a Gemini, tá, qual seria o rating de crédito local, ou seja, do Brasil, para a Ambev. Tá? E eu obtive a resposta
que o rating de crédito da Ambev seria um AAA, AAA. Com essa informação em mãos, o que eu faço a partir disso? Eu vou até o site de curvas de crédito da Ambima e lá nesse site eu identifico qual que é o spread para empresas que têm a curva de crédito AAA para 10 anos. Então eu entro nesse site. A data aqui eu procuro mudar sempre para 2 dias úteis anterior ao dia de hoje. Tá? Então hoje é 21, hoje é 22, não é 21, então eu vou colocar aqui 20. E faço a consulta. Aí nós temos aqui o spread de crédito para AAA, para AA e para A. Como ela é uma AAA, então vou usar essa tabelinha e encontrar aqui os 10 anos. Então esse aqui seria o spread de crédito da Ambev. Com essa informação em mãos, eu vou lançar aqui na planilha. Agora, nós já temos informações suficientes em mãos para realizar o cálculo do KD, que representa o custo de capital de terceiros. Em outras palavras, ou seja, a taxa de juros que a empresa vai pagar para pegar dinheiro emprestado, seja via debêntures ou qualquer outro tipo de financiamento. Como que realiza o cálculo do KD? Simplesmente somando o B de 10 anos com o spread de crédito. E nós temos 12,87% como custo de capital de terceiros. Agora nós precisamos calcular o CAE, que seria os juros que a empresa pagaria ao acionista. Precisamos incluir para o cálculo desse CAE um prêmio de risco para o acionista, pois o acionista ele não tem nenhuma garantia de que ele vai receber o dinheiro de volta, como tem várias garantias para quem está emprestando dinheiro para a empresa. Então, nada mais justo do que o acionista requerer receber um valor maior do que quem está emprestando dinheiro para a empresa. Então, essa é uma regra, que o custo de capital próprio, o CAE, ele sempre vai ser maior do que o custo de capital de terceiros. Porque senão compensa você emprestar dinheiro para a empresa, né, e não se tornar sócio dela. Para utilizar aqui, para esse prêmio de risco, eu costumo utilizar o CDS, que seria, assim, de forma geral, um prêmio, um seguro que você pagaria a um banco, por exemplo, ou uma seguradora, para que você fosse compensado caso a empresa que você investiu o dinheiro quebre e não te pague. Então eu costumo utilizar esse CDS, que é o Credit Default Swap, como o prêmio de risco para calcular o custo de capital próprio da empresa. Então, para encontrar esse CDS aqui na planilha do Google é muito simples. Então é só nós utilizarmos a função do Google Finance, com o código CDS, e dividir por 10.000. E nós vamos ter o CDS atual. Agora nós já temos as informações suficientes para calcular o custo de capital próprio. Como que nós fazemos isso? Apenas somamos o custo de capital de terceiro ao prêmio de risco. E nós temos 15,53%. Bom, com essas premissas definidas, então é momento de entrarmos no site do RI da Ambev para coletarmos as informações nas demonstrações contábeis da empresa. Vamos acessar aqui o site do RI da Ambev. Aqui nesse site, nós vamos procurar aqui a divulgação de resultados.
e nós vamos utilizar as demonstrações do quarto trimestre de 2023. E divulgação de resultado. Vamos baixar esse PDF. E nós vamos procurar aqui dentro balanço patrimonial consolidado. Por que balanço patrimonial consolidado? A Ambev, assim como várias empresas, ela tem várias filiais ou subsidiárias. E ela divulga o balanço individual para cada uma dessas filiais. Tá? E o balanço consolidado, ele é um agrupamento de tudo. Tá? Então, nós estamos comprando ações da Ambev. Então, nós estamos comprando as ações de todas essas empresas, todas essas filiais e essas subsidiárias. Tá? Então, nós temos que analisar os dados desse balanço consolidado com todos esses dados juntos. O que nós precisamos procurar aqui dentro deste balanço patrimonial? Tá? Nós vamos procurar o valor total do capital de terceiros, tá? Que são os empréstimos de curto prazo somado aos empréstimos de longo prazo. Essas informações elas estão no passivo circulante e passivo não circulante. E elas são identificadas como empréstimos e financiamentos. Então, aqui no balanço nós temos ativo, ativo circulante, ativo não circulante, e temos o passivo e patrimônio líquido. Então, passivo circulante, empréstimos e financiamentos. Então, nós vamos pegar aqui a informação mais recente, no 31 de dezembro de 2023, que seria essa segunda coluna aqui. Então, esse é o valor de empréstimos e financiamentos em milhões de reais, tá, do passivo circulante, que é de curto prazo, que deve ser pago em até um ano. E vamos colocar essa informação aqui na planilha. No capital de terceiros. Só que nós temos que somar este valor com o empréstimos e financiamentos do passivo não circulante, que são as obrigações que devem ser pagas com um prazo maior de um ano. Vamos pegar essa informação também da segunda coluna, que são os dados mais recentes, e somar a primeira informação que já foi coletada. Então, esse é o valor que a Ambev tem de dívida total, que seria o capital de terceiros. Agora, nós precisamos encontrar, tá, o capital próprio. O capital próprio, ele encontra-se logo após o passivo, identificado como patrimônio líquido consolidado. Aqui vem o total do passivo e aqui vem o patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido consolidado é o total do patrimônio líquido. Seria esse valor aqui. Vamos copiar. E colar essa informação na planilha. Então, agora nós já temos essas duas informações, o capital de terceiro e o total do capital próprio. Com essas informações em mãos, nós já conseguimos, tá, realizar o cálculo do valor total do capital investido, apenas somando essas duas informações. Então, esse é o valor total de capital investido na Ambev. Bom, então agora nós podemos calcular a porcentagem de capital próprio e a porcentagem de capital de terceiros neste total de capital investido. Tá? E isso já seria uma parte da fórmula do WACC. Tá? Então aqui seria a porcentagem do capital próprio e aqui seria a porcentagem do capital de terceiros. Tá? Com isso a gente já começa a realizar o cálculo do WACC. Aqui, para calcular a porcentagem do capital próprio,
nós pegamos o valor total de capital próprio e dividimos pelo valor do capital investido. E agora também nós podemos calcular a porcentagem do capital de terceiros. Então nós pegamos o valor do capital de terceiros e dividimos pelo capital investido. Então na Ambev, 95%, um pouco mais de 95%, é capital próprio e apenas 4,19% é capital de terceiro, que são os empréstimos e financiamentos. Então, agora nós já temos informações suficientes para calcular o WACC. Para calcular o WACC, é só aplicar a fórmula. Então, WACC vai ser igual ao custo do capital próprio, que é o CAE, vezes a porcentagem de capital próprio no capital investido, mais o custo de capital de terceiros, que é o KD, vezes a porcentagem de capital de terceiros, vezes 1 menos a alíquota de imposto. E nós temos o WACC. O WACC, tá, nós vamos utilizar ele novamente no último vídeo dessa série, tá, que ele vai ser utilizado como a taxa de desconto quando nós formos realizar o cálculo do valor justo da empresa. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tá? Considerem inscrever-se no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para amigos e conhecidos que tenham interesse nesse conteúdo para podermos disseminar o conhecimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo da série.